O Supremo Tribunal Federal acaba de acatar um pedido da Procuradoria-Geral da República contra o advogado do Daniel Silveira. Adivinha quem deu essa decisão? Adivinha. Também vamos falar do Silvinei Vasquez. Pois é, teve uma ordem autorizando que senadores visitem o Silvinei Vasquez, aquele que era o chefe da Polícia Rodoviária Federal durante a gestão Bolsonaro, que está preso até hoje. Mas teve uma condição. Eu vou te contar qual foi essa condição. Por fim, nós vamos falar aqui da Michelle Bolsonaro, que fez uma jogada de mestre. Vamos tentar falar do Pablo Marçal aqui e do Romeu Zema, que se prontificou para 2026. E é, sem sombra de dúvidas, uma excelente notícia, porque ele não vem como candidato a presidente, não. Você vai entender o que pode surgir dessa história aqui com Romeu Zema. Fechou? Então vem comigo para a gente entender um pouco mais do que está acontecendo desse tsunami chamado política brasileira. É uma verdadeira novela mexicana, né? Que se você for pegar o que acontece na política brasileira, nem diretor de filme indiano consegue criar tanta ficção assim. Bora começar? Vem comigo. Vamos entender o contexto, falando agora do advogado Daniel Silveira. O advogado Daniel Silveira, alguns meses atrás, ele foi lá na Procuradoria-Geral da República e pediu a prisão do Alexandre de Moraes. A defesa do Daniel Silveira acusou o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, de tortura, ao manter o ex-deputado preso há 200 dias, além do prazo para progressão do semiaberto. O que a defesa falou? Olha, teve o período em que o Daniel Silveira cumpriu a pena preventivamente. O Alexandre de Moraes tem que computar isso, porque ele estava preso. Então ele já cumpriu 1/6 da pena e ele tem que sair do regime fechado para o semiaberto. Ele tem que progredir do regime e poder sair para trabalhar e retornar depois para a prisão. O Alexandre de Moraes negou, recusou esse direito ao Daniel Silveira e o advogado acusou que isso é uma perseguição e uma tortura, porque está na lei, é previsto, é direito do Daniel Silveira. E mesmo assim o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, negou. Então, a Procuradoria-Geral da República, será que acataria o que o advogado pediu? Pois é meio que ao contrário. A Procuradoria-Geral da República não gostou do que o advogado do Daniel Silveira fez e pediu investigação do advogado Daniel Silveira por ofensas ao Alexandre de Moraes. Matéria é do jornal Metrópolis. O Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, classificou as manifestações do advogado de Daniel Silveira como um claro excesso. O advogado Daniel Silveira, na petição, ele escreveu que o Alexandre de Moraes não entende nada de direito. E o Paulo Gonet mandou a Polícia Federal e a OAB investigar o advogado Daniel Silveira por causa da manifestação dele na petição. Então, a Procuradoria-Geral da República enviou para o STF esse pedido, né, para que seja feita uma retratação em favor do ministro Alexandre de Moraes, por causa dessa ofensa que o advogado fez, e o STF deu a decisão, que é uma retratação. Adivinha quem deu essa ordem de retratação? O próprio Alexandre de Moraes. Enfim, o ministro Alexandre de Moraes acolheu o pedido da PGR que cobra a retratação do advogado de Daniel Silveira contra ele mesmo. Você entendeu? Olha, eu dou a decisão no sentido que o advogado tem que fazer retratação a mim mesmo. Entenderam a regra do jogo aqui, como que funciona? Pois é, esse é o Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acolheu um pedido da Procuradoria-Geral da República contra o advogado Paulo Faria, Dr. Paulo, que atua na defesa do Daniel Silveira. No documento, a PGR cobra a retratação sobre expressões utilizadas na peça recursal, sob pena de adoção de medidas administrativas, cíveis e criminais. Abre aspas. Acolho o requerimento da PGR e determino que seja intimado o advogado constituído, inclusive para que apresente a retratação sobre as expressões utilizadas na peça recursal, determinou o Alexandre de Moraes. E aí, o que você tem a comentar sobre isso? Você acha que o próprio juiz determinar a retratação sobre si mesmo, tá tudo ok no Brasil, tá... eu acho que eu preciso estudar mais direito. Sem sombra de dúvidas,
tem algumas coisas que eu achava que não era possível, né? Vamos lá, vamos falar agora do Silvinei Vasquez, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a visita do senador Sérgio Moro, da Damares, do Mourão, do Jorge Seife e outros, inclusive o Isalci Lucas, ao ex-diretor da PRF preso. Está preso já há muitos meses. Isso aqui é outra situação que, sabe, é insana no direito brasileiro. Na Papuda, Silvinei Vasquez é investigado por supostamente ter usado a corporação para dificultar o trânsito dos eleitores no segundo turno do pleito presidencial em 2022. A matéria do jornal O Globo, cá entre nós, para quem acompanhou a oitiva do Silvinei Vasquez na CPI do 8 de janeiro, acha um verdadeiro absurdo ele estar preso até agora. O que ele pode interferir nessa possível investigação? O que pode acontecer? Ele está preso já um ano, já quase um ano. Então, assim, é uma prisão preventiva que nunca chega ao fim. E aí, agora que os senadores pediram para visitá-lo, o Alexandre de Moraes ainda determinou, de 2 em 2. Não pode ser mais do que 2 senadores por vez, tá? Mas assim, a questão do Silvinei Vasquez, o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele tinha dado uma manifestação durante uma entrevista de que a atuação do Silvinei não interferiu em nada no período eleitoral. Então, assim, a manutenção da prisão do Silvinei Vasquez é muito estranha e me estranha muito também a direita ficar em silêncio. A turma da direita aí não está falando nada sobre o Silvinei Vasquez. E isso, sabe, me causa um estranhamento muito grande, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos falar do Romeu Zema. Zema se apresenta para 2026. Excelente notícia. E vou ser sincero com vocês. Se a direita não acatar, me desculpa a direita aí, tá? Mas tá errando muito. Em café com jornalistas, o governador de Minas Gerais disse querer participar do processo, admitindo a possibilidade de sair como candidato a vice-presidente. Seja, com o Caiado e uma chapa, Caiado e Zema da Liga. Você deve estar lembrado que há poucos dias atrás o Romeu Zema visitou o Caiado em Goiás e falou da possibilidade de uma parceria e que os dois governadores aprendem muito junto. Vamos lembrar também que até o Ciro Gomes já falou que o Caiado é uma figura que tem muitos predicados, né? Ou seja, tem muitas coisas boas para apresentar. Então, o Caiado é uma figura que consegue fazer hoje uma frente ampla contra o Lula. E muito mais ponderado, muito mais com um perfil de estadista do que o Lula, não há nem o que comparar. E com o Zema como vice ainda, tem todo o apoio do mercado. Outro nome possível, e que é mais viável e que eu gosto mais ainda, é o Tarcísio de Freitas. Mas Tarcísio de Freitas, é o que tudo indica, está com o pé no freio, é só se o Bolsonaro querer que ele seja candidato mesmo para ele entrar na disputa. O que ele já deu muito claro a entender que ele quer permanecer como governador de São Paulo. Ele já deixou muito claro essa situação. Inclusive, foi alvo de ataques do Malafaia. Coisa que a gente vai falar agora também. Eis que surge de novo o Malafaia. Para Malafaia, a senadora Tereza Cristina faz o jogo de Lula. E o Silas Malafaia aqui proferiu muitos ataques até desnecessários, gratuitos, com ofensa, chamando ela de mentirosa, de desqualificada, despreparada, com um tom agressivo contra a senadora, e eu discordo completamente. Completamente. Para mim, a senadora faz um excepcional trabalho. O que o Malafaia reclamou aqui? Que a senadora Tereza Cristina, que ela votou a favor dos cassinos, dos jogos de azar. E aí ele falou que tem parecer da Procuradoria-Geral da República, da Advocacia-Geral da União, que tem parecer também da Polícia Federal no sentido que os jogos de azar são maléficos. Aí ele citou uma nota também de que os bets são utilizados pelo crime organizado para lavagem de dinheiro e que os cassinos serão horríveis, né? Que vai causar um dano, né, de lavagem de dinheiro e tudo mais muito maior do que o que já acontece no Brasil. Eu já falei número, gênero e grau para vocês sobre a questão dos cassinos. Eu, né,
no Uruguai eu tive conhecimento de como funciona. Vai lá e pergunta ao povo uruguaio se eles querem que tire os cassinos. A quantidade de emprego que gera, a quantidade de gente rica. Cassino é vamos dizer assim, uma espécie de diversão, se bem que eu detesto o jogo, mas uma espécie de diversão. Gente rica e milionária vem para o Uruguai para jogar. Simples assim. Então, mudei muito a minha visão sobre isso. Então, eu tenho nada contra, depois do que eu vi, a quantidade de emprego que gera, a quantidade de benefícios que trouxe para o Uruguai. Tá lá, tá funcionando. Pergunta o Uruguai se ele quer tirar. Ele não quer tirar. Ah, mas vai ter muita lavagem de dinheiro. Pois é, o Uruguai é um dos países menos corruptos da América. Agora, vamos lá. E no Brasil? No Brasil, eu vou deixar bem claro uma coisa para vocês. Qualquer coisa é lavagem de dinheiro para o crime organizado. O problema não é ter mecanismos de lavagem de dinheiro, o problema é ter o crime organizado e esse bando de governante incompetente. Vem cá, sabe uma forma boa de lavar o dinheiro do crime organizado? Licitações. Eles bancam os candidatos dele, vão lá e fazem licitações. A Mega Sena, meu amigo. Você não viu falar que o governo, que um certo contador aí ganhou não sei quantas vezes na Mega Sena? Pois é, meu amigo, não é isso que vai mudar. Então, assim, os ataques são desnecessários. Eu não gosto da postura do Silas Malafaia com esses ataques que ele faz, que pra mim é só pra dividir. Ele atacou o Tarcísio, desnecessário. Agora vem atacar a Tereza Cristina, que sempre esteve do lado do Bolsonaro, nunca foi contrária ao Bolsonaro. Também outro ataque desnecessário. E pra mim, a postura do Silas Malafaia é uma postura de atacar ela da forma que atacou. Pra mim, não me agrada. Eu não gosto da postura de divisão que vem sendo feita. Votou, tá? Parte concorda, outra parte não concorda, mas eles não concordam e saem em ataques. Em vez de questionar, é igual eu questionei o senador Jorge Seife, porque ele votou a favor da taxação das blusinhas da Shein. Trouxe o argumento dele e falei, é um argumento justo, mas eu não concordo. Eu simplesmente não concordo. Eu sou um liberal. Para mim, como liberal, o Estado tem que atrapalhar o mínimo que ele conseguir. Ou seja, com menos impostos. Né? Deixa as coisas acontecerem. Eu sou liberal. Na minha visão da economia liberal, a economia tem que funcionar sem o Estado metendo o bedelho o tempo inteiro, dizendo que você pode ou não fazer. Vamos falar da Michelle Bolsonaro? Michelle Bolsonaro deu uma jogada de mestre agora. E vocês vão entender o porquê. Michelle Bolsonaro diz que vítimas não podem ser punidas e sugere mudança para o PL do aborto. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disse na segunda-feira que pretende pedir alterações no PL, projeto de lei 1904, conhecido como PL do aborto, pois as vítimas não podem ser punidas. Então ela vai fazer pedido de mudança nesse projeto de lei. Vamos lá. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Não? Ela foi dissimulada, mas dissimulada para o lado bom. Não entendeu por quê? A coisa que a esquerda mais faz é criar uma narrativa, um discurso e mudar desse discurso e trazer ele ao seu favor. Você não viu que a esquerda agora, vendo que a esquerda já não está com nada, que ninguém quer saber da esquerda, está falando em Deus, pátria e família? Pois é, a esquerda aprendeu que tem horas que você tem que fazer o jogo deles. Foi o que a Michelle Bolsonaro fez. A Michelle Bolsonaro entendeu que parte da população realmente não concordou que a mulher que foi abusada, ela tenha uma penalização ali, seja penalizada por causa disso. Então ela fez o pedido para mudar. Ou seja, pegou o discurso da esquerda e falou, não é a esquerda que venceu, eu também concordo, eu quero assim. Assim ela tirou aquele ânimo de que a esquerda venceu mais uma, ela traz para o lado dela essa discussão e depois ela consegue aprovar com outros termos. Achei inteligente. Achei uma jogada bem inteligente por parte dela, que agora o que ela vai fazer? Ela vai articular, vai pressionar pela aprovação de uma lei que endurece, vai aproveitar o momento, endurece a penalização ao abusador
e aí abranda para as mulheres, fazendo o meio termo entre o discurso da direita e da esquerda e paga como a grande conciliadora, ganhando assim grande parte do eleitorado feminino e das mulheres que não estavam concordando em que elas seriam punidas e o abusador continuava da mesma forma. Então, ela soube contornar, e a política é isso. Você tem que saber dialogar, entrar numa seara assim, que às vezes você tem que fluir de acordo com a onda. E eu acho que ela fez bem. Acho que ela fez uma boa medida aqui, né? Soube contornar, porque a direita viu que ela vai perder. Toda a mídia está contra ela. Toda a mídia está contra o PL do aborto. Ela viu que vai perder, o Lira já recuou. Então, o que ela fez? Mudou o roteiro e falou, não, eu também estou nessa. Então, não vem cantando vitória que vocês venceram, não, porque eu também estou nessa agora, eu quero alterações e vou apresentar uma nova proposta. Nós estamos aqui para o diálogo. Boa jogada, tá? Achei interessante. Matéria do Metrópolis. Pois é, pesquisa em São Paulo, eleição em São Paulo, tá dando o que falar, né? Matéria do Metrópolis, Paraná Pesquisas. O Pablo Marçal subiu, tá? Mas o Ricardo Nunes mantém a liderança sobre o Boulos. Algumas figuras simplesmente vão desaparecer. As projeções, segundo o Band de Jornalismo, são essa aqui. O Ricardo Nunes está com 28,5%. O Pablo Marçal está com 10%. E ali no meio, o Boulos com 25,9%. Por que o Pablo Marçal é o que mais tem chamado a atenção? Ele é um outsider. É um cara fora da caixinha política, que está chegando, está arrancando votos do bolsonarismo como um todo e está arrancando votos da turma ali centro-esquerda, que não é muito fã do Nunes, que não está fazendo um governo lá tão bom, não quer votar no Boulos e viu a hipótese do Pablo Marçal. Então o Pablo Marçal está vindo com aquele discurso mais moderado para trazer os votos que ele arranca do Nunes e arranca também do Boulos. Ah, mas não está dando certo, ele está no último. Pois é, mas ele até agora nem é um player político. E o cara já está em terceiro lugar, já bateu a Tabata Amaral, já bateu o Kim Kataguiri, já bateu todos os outros que são players antigos da política. Mudou a regra do jogo. E aqui é o ponto interessante. Tem muita gente que faz críticas ao Pablo Marçal, né? Espera aí que a gente vai falar sobre isso. O Von Serran, que é apoiador do Bolsonaro, ele fez um comentário que eu achei muito interessante. O Pablo forçou o Ricardo Nunes a se posicionar, como ele tinha dito mesmo, né? Como o próprio Von Serran tinha dito, e eu tinha comentado com vocês. O Ricardo Nunes estava com nojinho do bolsonarismo, vocês não perceberam. O Ricardo Nunes, para quem não lembra aí, ele era vereador, assumiu a prefeitura depois da morte do Bruno Covas, do MDB, e sempre foi centrão, centro-esquerda, tá? Nem direita, para deixar claro para vocês. Como ainda está em terceiro lugar nas pesquisas, o Pablo, né, vai continuar na disputa pela prefeitura. Se as pesquisas continuarem em alta, ele não desiste. Ou seja, se ele vê que ele está subindo, ele não vai desistir. Se desidratar a campanha dele, ele aceita a oferta de Valdemar para 2026 e apoia o Ricardo Nunes. Só que o problema é que a vaga de São Paulo já está com o Eduardo Bolsonaro. E o que vai sobrar para ele é um cargo de deputado federal. Mesmo com o Sabará, Marçal começou a tropeçar na campanha e seu alcance vai depender do vice que escolher. Quanto mais ele demora nessa escolha, pior para ele. Boa análise. O Sabará, marqueteiro, né, do Pablo Marçal. Vamos entender um pouco mais aqui a situação. O Pablo Marçal, ele tá vindo pro tudo ou nada. Ele quer ganhar espaço. Tanto é que ele já chegou atropelando Tabata, atropelando Kim, atropelando a Maria Helena do Novo, chegou e está no terceiro lugar e com chance de chegar perto do Boulos. Acontece que se o Pablo Marçal chegar lá em cima e ver que ele não tem chance, ele vai abrir mão e vai dar apoio pro Ricardo Nunes. Se não, se ele ver que ele está crescendo, ele vai encarar uma disputa aí. E aí é de quem o Pablo Marçal vai tirar mais voto. Vai tirar mais voto da esquerda ou do centrão, do meio termo ali, ou dos próprios bolsonaristas. Eu vou ser sincero, o que eu tô vendo é muito apoiador do Bolsonaro migrando para o Pablo Marçal. E aí, a principal discussão é
Ah, mas o Pablo Marçal, o pessoal do Bolsonaro falou que não é para votar nele porque ele se encontrou com o Dória. É? Sério? Ok, vamos lá. Quem que o Bolsonaro tá apoiando mesmo? Ah, lembrei. O Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes vem de onde? Do MDB. Com apoio de quem? Pois é, do Dória. Matéria da Band. Dória elogia a gestão de Ricardo Nunes e defende reeleição em São Paulo. O ex-governador de São Paulo é entrevistado na Rádio Bandeirante, João Dória, fala ao vivo na manhã e disse sobre o futuro do PSDB, totalmente alinhado com o partido do Ricardo Nunes. Então vem cá, vocês entenderam que tanto o Dória quanto o Bolsonaro têm o mesmo candidato? E aí eu não vou votar no Pablo Marçal porque o Pablo Marçal se encontrou com o Dória para pedir opiniões políticas do que ele não deveria fazer. Ele mesmo deixou claro, não, eu encontrei com o Dória e perguntei pro Dória, o que eu não posso fazer para não queimar minha carreira política? E o Dória falou para ele também precisa sinalizar o mercado. Vamos lá, mais uma. Dória declara voto em Nunes e aposta em segundo turno com Boulos em São Paulo. Quem que é o candidato Dória? O Nunes. Quem que é o candidato Bolsonaro? O Nunes. Mas eu não vou votar no Marçal, porque o Marçal se encontrou com Dória. Mas eu vou votar no Nunes. Por quê? Porque o Nunes é apoiado pelo Dória, é cria do Dória. Ah, mas eu não vi nenhum bolsonarista falando que ele se encontrou com o Dória, né? Então, pessoal, vamos aprofundar um pouco mais, vamos mais a fundo. Eu tô torcendo para ver o Pablo Marçal crescer muito, muito. Tô torcendo para ver o Pablo Marçal despontar acima do Boulos. E ficar, que seja o Pablo Marçal e o Nunes no segundo turno. E te pergunto mais, se ficar Pablo Marçal e Nunes, porque o discurso é, não, eu vou votar no Nunes porque o Bolsonaro pediu, porque senão o Boulos volta, afinal, o Pablo Marçal não tem chance. Mas, cá entre nós, e se for pro segundo turno, vamos falar dessa loucura. Pablo Marçal e Ricardo Nunes. Você vota no Pablo Marçal, mesmo a contrassenso do Bolsonaro, só para agradar o PL, ou você vota no Ricardo Nunes, mesmo sabendo que já não vai ter Boulos mais para derrubar? Joga a bola aí que eu quero saber, tá bom? Abraço, pessoal, fica com Deus, vejo vocês no próximo editorial e obrigado por ter ficado aqui até o final do nosso conteúdo. Abraço.